O reforço da família real no Brasil foi uma manobra do príncipe regente Dom João para garantir que Portugal continuasse independente quando foi ameaçado de invasão por Napoleão Bonaparte. Em 1806, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, determinando que os países europeus fechassem os portos para os navios da Inglaterra. Enquanto isso, ele também negociou secretamente o Tratado de Fontainebleau com os espanhóis, que permitiria os franceses atravessar a Espanha para invadir Portugal. Em troca, o reino espanhol poderia se apoderar de um pedaço do território português. Para garantir o êxito da transferência, o príncipe regente teve apoio da Inglaterra, que também auxiliou na expulsão das tropas napoleônicas. Em sua chegada ao Brasil, Dom João VI abriu imediatamente os portos. A partir daí, produtos europeus, principalmente ingleses, abarrotavam os portos brasileiros. Estimulou também ao estabelecimento de indústrias no Brasil, construção de estradas, cancelamento da lei que não permitia a criação de fábricas no Brasil, reformas em portos, criação do Banco do Brasil e instalação da Junta do Comércio. Os membros da família real que vieram para o Brasil eram a Dona Maria I, Dom João Maria, príncipe do Brasil, a infanta Dona Carlota Joaquina, princesa do Brasil, o infante Dom Pedro de Alcântara, príncipe da Beira, o infante Dom Miguel Maria, a infanta Dona Maria Teresa, a infanta Dona Maria Isabel, a infanta Dona Maria Francisca, a infanta Dona Isabel Maria, a infanta Dona Maria da Assunção, a infanta Dona Maria de Jesus, a infanta Dona Benedita, princesa viúva do Brasil, família da infanta Dona Maria Ana, o infante Dom Pedro Carlos. Todos eles eram da Casa de Bragança. Depois da fuga, Portugal foi governado por uma junta presidida comandada por Lorde, que comandava o exército e mantinha sob controle a nação portuguesa. Portugal se empobreceu muito. Um quarto da população ou morreu ou fugiu, então a cidade diminuiu. O país perdeu todos os privilégios. Esses privilégios foram transferidos para Rio de Janeiro, e o país ficou em uma situação deplorável. A vinda da família real portuguesa para o Brasil ocorreu em 29 de novembro de 1807 e a comitiva aportou em Salvador, Bahia, em 22 de janeiro de 1808. A vinda da família real para o Brasil deu-se na passagem de 1807 para 1808 e foi resultado da guerra travada entre França e Reino Unido durante o período napoleônico. A transferência da corte ocorreu pela recusa de Portugal em obedecer às ordens da França e aderir ao bloqueio continental, instituído com o objetivo de prejudicar os ingleses em 1806. Com isso, o regente de Portugal, Dom João, filho de Dona Maria I, decidiu transferir toda a corte para o Brasil. Assim, o poder português instalou-se no Rio de Janeiro, resultando em transformações que tiveram influência fundamental no desencadeamento do processo de independência do Brasil alguns anos depois. A invasão de Portugal, por ordem de Napoleão Bonaparte, foi o motivo que levou a corte portuguesa a mudar-se para o Brasil. A transferência da corte portuguesa para o Brasil tem relação direta com os acontecimentos da Revolução Francesa e do período napoleônico. Desde o início da Revolução, a existência dos regimes absolutistas na Europa foi severamente ameaçada, e após 10 anos do Levante, Napoleão Bonaparte surgiu como governante da França. Os acontecimentos da Revolução reforçaram severamente a rivalidade entre França e Inglaterra na Europa, e isso se refletiu diretamente na relação de Portugal com esses dois países. Internamente, uma divisão muito grande instalou-se em Portugal, uns defendendo que o país se aproximasse da França e outros defendendo a boa relação estabelecida havia séculos com o Reino Unido. Portugal, ainda no período revolucionário, assinou um acordo de proteção militar com os ingleses, mas ainda assim buscava manter publicamente uma posição neutra, de forma a não desagradar nenhuma das nações. Na medida em que a tensão crescia, o que Dom João fez como medida cautelar foi reforçar as defesas do país na fronteira com a Espanha, entre 1804 e 1807, segundo pontuam os historiadores Lília e Heloísa. A ascensão de Napoleão Bonaparte só contribuiu para que a situação se agravasse, pois o ímpeto expansionista e o desejo de reformular o mapa europeu do general reforçaram a popularização do continente. O regente Dom João era constantemente pressionado pelos apoiadores de franceses e ingleses a tomar partido.